Olá, gente, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Um evento tão bacana, tanta coisa acontecendo aí fora. E dentre esses conteúdos todos, vocês entraram nessa porta e resolveram ficar aqui por algum tempo, até a palestra acabar ou até a paciência de vocês acabar. E eu espero que seja até a palestra acabar. Espero que seja contributivo. Eu não vim falar de mim, mas rapidamente me apresentando. Meu nome é Felipe Crespo. Eu sou publicitário por formação. Eu sou especialista na área de mídia, na área de compra de espaço publicitário, na área de compra de ações de influenciadores para marcas de produtos e serviços. Tenho mestrado na área de finanças. E essas são as agências de publicidade que eu, ao longo de 25 anos, venho trabalhando. Trabalhei na Ogilvy, trabalhei na África, trabalhei na VML, trabalhei na W. McCann, do querido Washington. E também tive uma oportunidade de trabalhar no McDonald's por 2 anos. Trabalhei no time do João Branco, no marketing, onde a gente fez muita coisa com influenciadores e onde, de repente, tem bastante coisa legal para contar. Eu sou professor acadêmico, sou professor universitário, leciono na FECAP, leciono na FAAP e também nos programas de pós-graduação da FGV e do Mackenzie. A minha vida é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até a noite, trabalhando bastante, algo que eu gosto, ainda bem, senão seria um porre, não é isso? E eu atualmente sou sócio do Criativos BR, que é um portal de comunicação e marketing, um dos portais que, de repente, possui uma linguagem mais jovial, mais dinâmica e que vem crescendo bastante, além de uma agência de publicidade. Hoje, grande parte do que a gente faz de publicidade são para os clientes Corello, Quinto Andar, Hospital Albert Einstein, entre outros tantos. Também tenho uma vida associativa, ou seja, eu sou diretor da Associação dos Profissionais de Propaganda e da AMPRO, Associação de Marketing Profissional. Mas vamos lá, eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui falar sobre esse tema que está no quadro e que eu acredito que ele seja extremamente importante ao ponto de reunir milhares de pessoas, 2 dias aqui no Zona Oeste, para discutir o Creator Economy, ou o mercado de influenciadores. Assim a gente pode chamar, ok? Bom, vou começar com uma pergunta e não necessariamente a gente precisa trazer a resposta para essa pergunta nesse momento. De repente, ao longo desses 20 e poucos minutos que a gente vai ter aqui, a gente consegue tentar respondê-la. No mundo da inteligência artificial, no mundo das ferramentas de IA que aí estão na tela do nosso celular e que a gente usa o dia inteiro para um monte de coisa legal, desde, sei lá, desenhar um cachorrinho em cima de um skate comendo um hambúrguer, até as coisas mais importantes do dia a dia, a gente também tem que considerar que essa tecnologia chegou na nossa vida profissional. É um pouco disso que a gente vai dialogar aqui nos próximos minutos, como que, de repente, o nosso negócio, ou seja, o marketing de influência, se relaciona com essa questão da inteligência artificial, sem deixar de lado o fator humano, que, de repente, é aquilo de mais importante que a gente tem. E aí, para isso, eu vou no básico, trazendo o conceito de influência. Se o marketing de influência tem lá uma palavrinha que é influência, vamos tentar entender. E se a gente trouxesse alguns sinônimos, seriam esses aqui, que, num primeiro momento, são palavras que soam até de uma maneira pejorativa. Ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de ser, de repente, ter uma interferência nas suas decisões. Mas isso não é extremamente do marketing, isso não é parte somente do marketing, isso é parte da nossa vida. A maneira que a gente se veste, muitas das vezes, se deu por conta de uma influência. Muitas das vezes a gente viu alguém com uma roupa legal, gostou, foi lá e comprou. Ou seja, não é sobre marketing, é sobre a nossa vida, é sobre a nossa rotina. Se a gente levar isso para outras frentes, a gente vai descobrir, por exemplo, que no nosso dia a dia também, torcer para um clube, para um time qualquer de futebol, também aconteceu por influência. Nesse caso aqui sou eu com o meu sobrinho, Nicolas, a gente saindo do estádio Morumbi. E veja, o Nicolas ele tem 5 anos, provavelmente ele nem viu o São Paulo ganhar muito título, provavelmente nesses 5 anos o São Paulo nem produziu ídolos. São essas as premissas que eu imagino que faz um torcedor. Mas o fato da gente falar São Paulo o dia inteiro em casa, o fato da gente ir em todo jogo, o fato dele escutar isso a todo tempo, faz com que o Nicolas tenha virado São Paulino, de repente, sem que seja ou sem que fosse a necessidade imediata dele. E por último, não menos importante, quanta gente, por influência, também acaba
seguindo a carreira dos pais. Desde pequeno você ouve aquilo em casa, os amigos dos pais são daquela profissão. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que a influência é uma condição humana. Ela está presente na nossa vida. E muitas das vezes, ela não é pensada. Voltar aqui no exemplo da roupa. Eu entro no metrô e vejo um cidadão lá com uma jaqueta amarela da Nike. Eu acho bonita aquela jaqueta e quando eu saio do metrô, eu entro no Google e vou ver lá no site da marca aquela jaqueta. E se eu gostar, quem sabe eu compro. Aquele cidadão não saiu de casa com o intuito de gerar uma influência sobre mim. Mas isso é do nosso dia a dia. E aí, agora se aproximando um pouco das marcas, eu acho que vale a gente considerar que nós somos um povo, e o brasileiro mais que a média das pessoas, a gente é um povo que toma decisão por influência. Decisão de compra, decisão de consumo. Talvez muitos de vocês que aqui estão vieram até aqui por transporte coletivo, no caso um Uber, no caso qualquer outro concorrente dele que seja. E quando você pede um transporte por aplicativo, uma das primeiras coisas que você faz é olhar a nota do motorista, não é isso? Estou errado? E se você olhar que aquele motorista que você chamou, vamos chamar ele de João aqui, vamos imaginar que o João que você chamou e confirmou a sua corrida, ele tem uma nota de 4,45. Você nem conhece o João. Você nem conhece as pessoas que deram a nota para o João. Mas nesse momento você vai ter se arrependido e vai falar, nossa, eu preciso cancelar. 4,45 não é uma boa nota para um motorista de Uber. Ele deve matar pessoas, colocar pessoas no porta-mala. Coitado do João. Mas você tomou essa decisão pelo fato de pessoas que você nem conhece terem dado essa avaliação. Isso é influência. Você fazer a corrida ou não com o João se dá por uma influência, vejam vocês, por pessoas que vocês nem conhecem. A mesma coisa um restaurante. A gente sabe que por conta do consumo digital, o número de delivery subiu absurdamente, a gente compra isso a todo momento, gasta um dinheirão nesse negócio, e ainda assim, quando você vai escolher um restaurante, você faz o filtro por tempo, por frete grátis, não é isso? Só eu que faço isso, todo mundo faz. E aí você fala, opa, achei aqui um restaurante que entrega em 20 minutos, frete grátis, mas a nota é 3,5. Não vou, não. Olha só, de novo, você tomando decisão de compra e consumo por conta da avaliação dos outros. Então a influência não é só o time de futebol, não é só a maneira que a gente se veste, é também sobre isso. A matéria do Meio Mensagem mostra que é extremamente relevante para nós, brasileiros, a decisão de compra, de consumo de um determinado produto ou serviço por conta da influência. Está aqui a pesquisa em tela que fala um pouquinho sobre isso. Se a gente comparar com outros países, e tem a pesquisa do We Are Social que mostra isso para a gente, o Brasil é um país influenciável. Talvez por isso a gente está aqui agora no Influent Summit, o maior evento sobre a temática marketing de influência do mundo. Porque, de repente, a gente está num país onde isso acontece mais do que a média dos outros países. Voltando ao exemplo do vestuário como influência, está aí, de repente, um dos maiores cases de influência. Muitos de nós, de repente, temos um desse, ou conhecemos alguém que tem, e vamos ser sinceros, a gente não passou no shopping, olhou na vitrine esse tênis e falou, nossa, que animal, eu preciso ter um tênis desse, porque ele nem é tão bonito assim. E quem tem, de repente, concorde comigo, que ele nem é tão confortável assim, ok? Mas o fato da gente ver todo mundo com um desse faz com que a gente queira ter também. Outras marcas tentam, e a gente pode aqui julgar se conseguem ou não, mas de alguma maneira o marketing de influência se estabelece quando a gente vê uma pessoa usando aquilo e fala, eu também quero isso para mim. E muitas marcas crescem, se desenvolvem, ganham mercados por conta do marketing de influência. Algumas a gente cede, outras não. Desses que eu mostro para vocês, eu só tenho o Vans. Esse tênis pode virar moda do jeito que quiser, eu não vou comprar. Além de caro, acho ele extremamente feio. Né? Mas, de alguma maneira, o marketing se faz. Ou seja, em algum momento as marcas entendem que o marketing de influência ele parte de uma coisa que está na nossa vida. De uma coisa tão comum na vida das pessoas. Agora, se engana quem acha que isso surgiu com o mundo digital. Se engana quem acha que o marketing de influência surge quando a gente tem internet. Há muito tempo atrás, a Bombril já se utilizava do marketing de influência. Eu tenho ali, perto dos 40 anos, um pouquinho mais, mas eu cresci vendo TV, e esse rapaz aqui, um ator de teatro chamado Carlos Moreno,
Ele foi aquilo que a gente chamava de garoto propaganda da Bombril por 35 anos. É a maior relação entre um garoto propaganda e uma marca da história. Está no Guinness Book. Não é Brasil, não, é mundo. A gente chamava de garoto propaganda. Mas o que ele fazia? Ele tentava, do jeito dele, de uma maneira muito carismática, muito sensível, gerar influência nas donas de casa nos anos 90, nos anos 2000, a comprar o produto. E assim o fez. Porque quando a Bombril para de anunciar em 2007, ela perde a liderança para a Solan. É lógico, quando a gente olha para períodos mais recentes, a gente tem o Neymar, a gente tem a Juliette, a gente tem uma série de nomes que hoje estão aí produzindo seus conteúdos, se engajando com as suas audiências, gerando uma interação contínua e mútua, e sim, falando a favor das marcas. Isso não é nenhum problema, não. As marcas, quando procuram influenciadores, quando as marcas procuram os creators, as marcas, elas, de alguma maneira, querem dizer para o público final que alguém que não é a marca também acredita naquele atributo, naquela mensagem. Do ponto de vista de teoria da comunicação, eu sou acadêmico, eu sou professor de faculdade, a gente tem uma lógica interessante que se altera quando a gente fala de marketing de influência. Por décadas, a gente está acostumado a ver a própria marca falar bem dela. Eu saio na rua e vejo um relógio de rua da Heineken dizendo, eu sou boa. Eu ligo a TV e vejo a Vivo dizendo, eu sou legal. Eu abro uma revista e vejo a Toyota dizendo, compra meu carro. Mas quando eu coloco a minha mensagem de marca na boca de um creator, eu transfiro o emissor da mensagem. Isso muda tudo. Porque se tem pessoas que acreditam nesse creator, se tem pessoas que confiam nesse creator, as pessoas vão parar para escutar. E as pessoas vão dizer o seguinte, olha, não é a marca falando, é alguém que experimentou a marca. Se você trabalha com marketing, se você trabalha com publicidade, a gente tem um viés tremendo de, ao olhar uma cena patrocinada, de ao olhar um creator falando de uma marca, a gente já tentar entender o briefing, quanto custou aquilo, até onde aquilo vai, como é que eles vão medir os resultados. Mas a gente está falando de uma população brasileira de 212 milhões, a gente está falando de uma população internauta de 183 milhões de brasileiros. 86,2% dos brasileiros têm acesso à internet. Esses brasileiros não necessariamente estão com cartão de crédito lá, estão comprando, não é isso. Mas eles estão consumindo mídia social. A primeira etapa da maturidade social, ou da maturidade digital, é você ter um perfil nas mídias sociais. A minha mãe, ela não sabe pedir um Uber. Quando ela precisa, ela me liga, e eu peço Uber para ela, e passo para ela o print por WhatsApp do carro, e ela fica esperando. Mas a minha mãe sabe mexer no Instagram. Mas a minha mãe tem os profissionais que ela gosta, que ela confia, ela segue lá o César Tralli, segue lá as pessoas, a Kátia Fonseca. E se esses creators produzirem conteúdo de marca, minha mãe vai parar o que estiver fazendo para dar atenção àquilo que está sendo dito. Ou seja, os influenciadores, os creators, eles são buscados pelas marcas para que a mensagem da marca seja pulverizada, para que ela seja amplificada. E esse desenho mostra que essas pessoas, quando compram essa ideia no bom sentido, elas transferem essa realidade, essa credibilidade, essa informação, essa mensagem de atributo de marca para outras pessoas. O conteúdo de influência, o conteúdo de creator, ele não é novo. Mas do ponto de vista acadêmico, penso eu, e é muito subjetivo o que eu vou dizer, que tem pouca gente olhando esse negócio. Vai numa livraria, num shopping, compra bons livros, né? De creator economy. Não tem. Pega então artigos científicos. No Brasil, não tem muitos. Eu aqui hoje reverencio 4 profissionais que trabalham, que estudam, que pesquisam essa temática que eu estou trazendo para vocês. São 4 grandes profissionais que pesquisam isso ao longo dos últimos anos. Sabe o que é mais legal? 3 deles estão aqui. O Influent Summit está trazendo o Eric Messa, que vai palestrar em algum lugar daqui a pouco aí, que eu vi no Instagram dele que ele já está por aqui. O Flavinho Santos, que palestrou ontem aqui, e a Carol Terra, que palestra hoje aqui também. São profissionais de mercado e são profissionais de academia, que ajudam marcas a se conectar a creators e ajudam creators a se conectar com marcas. É interessante porque muitas das vezes eles não são famosos, muitas das vezes eles não têm nem muitos seguidores, mas são profissionais importantíssimos para o nosso negócio. Tem uma pesquisa que eu já citei mais cedo, do We Are Social, e saíram já os dados de 2025, e você vai falar, como que saíram os dados de 2025 se a gente está no mês de agosto?
O report saiu em fevereiro, mas traz dados de fevereiro de 24 a janeiro de 25. Para mim, é a melhor pesquisa que tem do mundo digital. É uma pesquisa que ela tem 600 e poucos slides, só o Recorte Brasil tem 100 e poucos slides, e depois quem tiver interesse eu posso dividir isso com vocês. Mostra o quão crescente é o nosso mercado, quão grandioso é o mercado de influência no Brasil, mas o quanto ele pode crescer. O share, o bolo, a participação da grana, do investimento publicitário das marcas de produtos e serviços no Brasil, quando a gente olha só para digital, ainda é muito baixo. Existe uma possibilidade gigantesca. Se a gente olhar para outros mercados, Estados Unidos, 12, Espanha, acho que 7,5 ou 8, se eu não me engano, a gente ainda tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Eu tentei mais ou menos definir ou conceituar esse nome que, de repente, ele é mais novo. Ele é uma derivação do marketing de influência. Esse nome na língua inglesa, Creator Economy, nada mais é do que um mercado, né, abastecido ou feito por criadores de conteúdo que postam os seus conteúdos de maneira regular e, dessa forma, por terem credibilidade ao seu público, conseguem gerar credibilidade, conseguem gerar confiança. Eles não trabalham somente para falar das marcas, eles criam conteúdo, eles contam de rotina, eles falam de dia a dia, eles dão dicas, outras, orgânicas. Mas parte desse rolê também é falar de marcas. E é nesse momento que, por terem credibilidade, por terem seguidores fiéis, as mensagens que eles levam adiante são consideradas. Crespo, isso é um achismo, isso é uma verdade. Não, isso não é um achismo, isso é uma verdade. Eu trabalho com marketing de influência há muito tempo. Quando você consegue achar o público certo, quando você consegue achar os creators certos para aquele determinado nicho, e você falar a mensagem correta com a linguagem correta, isso é muito importante, você consegue se fazer relevante. O McDonald's tem um grande desafio no Brasil, e ele está aqui há 43 anos, que é falar com o público jovem. Porque o concorrente do McDonald's ele é muito ousado, ele é muito provocativo na sua linguagem comunicacional. Se você parar para ver, o concorrente principal do McDonald's, ele vende 1/4 do que vende o McDonald's no Brasil. Mas para quem olha a comunicação, se choca quando eu digo isso. Diga assim, nossa, eu imaginava que fosse meio a meio. A comunicação é agressiva. Pesquisas do McDonald's sobre preferência de marca mostram que o jovem 18 a 24 em São Paulo opta pelo concorrente. Isso para o McDonald's é a morte, tá? Ah, mas todos os outros públicos é o McDonald's em primeiro. Sim, mas o 18 a 24 em São Paulo é o concorrente. E aí o que ele tem que fazer? Linguagem, mudar a mensagem. E como que ele faz isso? É com comercial na Globo? Não. Não é com comercial na Globo, com todo respeito à Globo. A Globo é muito importante, é o nosso player mais importante, mas não é com mensagem na Globo. É entendendo quais são os nichos, quais são as pessoas representativas importantes. Por que esse evento tem milhares de pessoas hoje? Porque essas pessoas vieram aqui se conectar a pessoas que gostam. Essas pessoas vieram aqui ouvir das pessoas que gostam, como que de repente isso faz sentido. Está aí a Gabi, está o John Drops, que não está aqui, mas é um querido. São pessoas que, quando a gente vai trabalhar, sentam, entendem o problema da marca e muitas vezes dizem assim, eu posso ajudar. E acreditem, muitas vezes falam assim, eu acho que eu não consigo ajudar, não é meu público. Isso é muito importante. Então é mais uma modalidade, é mais um meio de comunicação. A gente que está acostumado a anunciar em revista, rádio, jornal, digital. A economia de criadores, vamos assim colocar, o mercado de criadores se faz crescente porque passa a verdade. A gente não está naquela discussão, a Xuxa consome Monange? Não é sobre isso. É sobre você falar a verdade sobre um produto. E se o seu público gosta de você, ele se conecta a isso. Tá, mas onde entra, então, a inteligência artificial? Se é uma verdade que a influência é a nossa realidade para o mundo das marcas, como é que eu posso garantir que esse negócio chamado inteligência artificial, que surgiu lá naquela pergunta que a gente fez no começo, não vai tomar o nosso espaço? Eu trago para vocês uma frase do Anselmo Ramos. O Anselmo é brasileiro e ele é presidente da GUT, uma das agências de publicidade mais premiadas do mundo, que inclusive voltou agora de Cannes com mais de 40 leões. O Anselmo, quando questionado pelo Meio Mensagem sobre o uso da IA na publicidade, na compra de espaço publicitário e na criação de campanhas, ele trouxe uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, olha, a IA é só mais uma, entre aspas, mente pensante. A gente não toma necessariamente decisões 100% baseadas na IA. Ela está sentada numa mesa de brainstorming.
a gente escuta o que ela tem a dizer, a gente até considera para tomar alguma decisão, mas não necessariamente a gente toma uma decisão por ela. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. A inteligência artificial não vai roubar o trabalho do creator. Ah, mas é que eu vi o Magalu, é porque agora tem algumas ferramentas de IA que criam vídeo, é muito legal. Eu vejo no TikTok uns vídeos engraçados de uns senhorzinhos conversando, de um cachorro caramelo dizendo que quer mais comida. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A inteligência artificial ela vai roubar o trabalho do creator, do profissional de marketing do anunciante, do profissional de mídia da agência que não souber trabalhar com a IA. Porque, de repente, ela complementa o nosso rolê. Agora, o que a gente pode fazer com a IA? De que modo, já que ela está aí, já que ela é uma realidade, já que a gente entra no ChatGPT, já que a gente entra no Gemini, já que a gente entra no notebook LM, aliás, para mim o melhor, como é que a gente usa ao nosso favor dentro da nossa indústria? Então eu trouxe para vocês 5 possibilidades. A primeira é usar IA para detectar público, para entender perfil de público, entender comportamento, hábito de consumo, entender hábito de mídia, entender hábito de lazer. Pergunta para uma IA o que o seu público faz, como que se dá o comportamento das pessoas. Eu acho que isso pode ajudar bastante. A segunda possibilidade, vamos ser sinceros, a IA ajuda a gente sim a criar roteiro. A IA ajuda a gente sim a criar copy. A IA ajuda a gente a criar tarefas que são mais operacionais. Não é necessariamente confiar em tudo que ela coloca, mas ela ajuda a criar um copy, ela otimiza tempo. Por que não usar isso? Não é um crime usar isso, não? Terceiro ponto, a IA pode nos sugerir novas formas de monetização, quando a gente fala de creators, e mais, ela pode nos dar caminhos de temáticas que estão monetizando melhor. O nosso mundo é muito dinâmico. O que era muito sucesso ontem não é hoje, o que é hoje não vai ser amanhã. Então, de alguma forma, a IA consegue trazer para a gente algumas tendências, alguns trends. Outro ponto importante, rapidez, otimização de tempo. A IA consegue gerar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 do que eu quiser, para qualquer nicho. Eu preciso de textos específicos para dentistas. Eu preciso de textos específicos para geriatras. E está tudo bem. Mas caramba, Crespo, você é professor de faculdade, você é dono de agência de publicidade, você está aqui dizendo que muitas das vezes o texto final pode vir de uma IA? Não. Eu estou dizendo que ela te ajuda na produção em escala. É o seu trabalho olhar aquilo e lembrar da frase do Anselmo. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a gente olha muito para a IA como produto final. A IA não é o produto final. A IA, de alguma forma, de novo, é mais uma pessoa sentada na reunião de brainstorm. E isso muda tudo numa relação entre creator e agência, entre o creator e marca, quando a gente senta para fazer um briefing. E, por último, entender o que é que a gente consegue tirar de métrica, de desempenho, de resultado, a partir das ações que a gente cria. Então, aqui, ó, a gente não está chutando a IA. A gente está entendendo que ela, de alguma maneira, pode contribuir nesse processo. Ah, mas em algum momento, Crespo, a inteligência artificial ela vai fazer o que o ser humano faz. Em algum momento, aquilo que ela ainda não consegue fazer, ela vai entregar. Pode até ser. Há 5 anos atrás, a gente tinha uma realidade de mercado diferente de hoje. Muito possivelmente, daqui 5, a gente vai ter uma realidade que hoje a gente nem imagina. Mas o que a gente tem que fazer hoje é brincar com as ferramentas que a gente tem. E dentro dessa lógica, eu imagino o seguinte, cada um no seu quadrado. Dentro dessa lógica, eu consigo perceber, e aí talvez eu vou trazer o slide mais importante da minha apresentação hoje, na minha missão, na minha visão, que é a inteligência artificial ela resolve problemas como esses que estão aqui. Enquanto a capacidade humana ainda trabalha com experiência, ainda trabalha com emoção, ainda consegue entregar algumas variáveis que são importantíssimos quando a gente fala de creators, que a IA não entrega. A IA ainda é muito dura, por melhor que ela seja. Eu falo mano, ela me chama de mano, eu falo show de bola, ela fala show de bola. Isso não é emoção. Isso ela só está se baseando no que ela escutou de mim ou no que ela leu de mim ontem. Numa relação de marca, precisa passar verdade. E a verdade vem de uma experiência positiva e real, que a IA ainda não consegue entregar. Agora, é bem verdade que em algum momento essas coisas podem se juntar. Agora, não é sobre a interação humana, não é sobre a inteligência artificial. Minha grande mensagem aqui hoje é sobre parceria. É a gente entender o quanto ela pode agregar, o quanto ela pode somar, sem necessariamente nos substituir. A IA não é produto final.
Eu termino a minha apresentação de hoje faltando 9, 8, 7. Isso foi muito sem querer, hein, cara? Jamais acertaria isso. Com uma frase que diz algo mais ou menos assim: o futuro é e sempre será humano, só que com superpoderes. Queria agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser esse material depois pode me pedir. Boa tarde. Obrigado, gente.